Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar sugestões de pauta para cbisaí@gmail.com, esse e-mail aparece na sua tela, e nos envie sugestões em relação a convidados, temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico, porque, como sempre digo, este é o foco central deste programa. Minha convidada de hoje, com muita satisfação, recebo a defensora pública estadual, Tamara Flores Agostini. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É uma alegria muito grande a gente poder estar aqui conversando com os alunos e com a população em geral sobre o nosso trabalho, a nossa instituição. Sabe que esse ano o curso de Direito aqui do UFN completa 20 anos. São 2 décadas e é um curso, muito bem estruturado e um curso de excelência hoje já no universo jurídico, educacional. Eu estou te dizendo isso porque nós temos várias parcerias, várias relações com inúmeras entidades, organizações, e uma delas é a Defensoria Pública, o que muito me orgulha, porque realmente vocês prestam um trabalho de qualidade, um trabalho excepcional. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, sobre o histórico da Defensoria Pública inicialmente, sobre a tua função ali, quais são os casos que tu trabalhas com mais intensidade. Tá. Bom, a Defensoria Pública ela é uma instituição ainda considerada nova. Ela veio prevista com a Constituição de 88, mas no Rio Grande do Sul ela só foi prevista formalmente por uma lei complementar em 91. Em 1994 a gente começou a implantação e o primeiro concurso aconteceu só em 1999. E apesar disso, ainda de ser considerada uma instituição recente, é uma instituição que ela vem ganhando visibilidade e mais obrigações. No momento em que vem a visibilidade, também vem o incremento das obrigações. Agora, tem uma lei complementar em nível nacional, 80, de 2014, que ela prevê que haja defensorias públicas em todas as unidades jurisdicionais do Brasil, num prazo de 8 anos. E a gente acredita que no Rio Grande do Sul a gente não está tão longe de atingir essa meta. Hoje a gente tem 8 comarcas só que não são atendidas pela Defensoria Pública e 30 por deslocamento, que é quando um colega atende uma unidade, uma comarca, e em alguns dias da semana atende essa segunda. Né? E isso nos deixa bastante felizes, essa nossa evolução. Claro. Eu trouxe alguns dados, assim, para a gente ter uma ideia de um comparativo. Por exemplo, em 2009 nós tínhamos 340 defensores e realizamos uma média de 30 mil atendimentos. No ano de 2019, ou seja, 25 anos, que é o que a Defensoria esse ano comemorou, o aniversário de 25 anos, a gente já, com 403 defensores, não é muito mais do que 2009, mas a gente atingiu um número de atendimentos de 1 milhão. Então, a gente vê que, apesar de sermos poucos ainda, de termos a metade, mais ou menos, do número, por exemplo, de membros do Ministério Público, a gente tem conseguido, sem perder a qualidade, sempre focando na qualidade, na atenção ao nosso assistido, mas atingir um número expressivo de atendimentos e de população que presta e tem os nossos serviços. Teoricamente, existem formas e modos de explicar esse aumento, a procura da jurisdição. Pela Defensoria Pública, como é que vocês visualizam isso? Por que aumentou tanto a procura e, consequentemente, o número de processos também? Né, Tamara? O que eu vejo no nosso dia a dia, e tem alguns estudos sobre isso. Eu devo esse aumento de atendimentos, de procura, a principais 3 fatores. Primeiro, o empobrecimento da população. De 2016 a 2017, a renda per capita das pessoas reduziu pelo menos 9,1%. A visibilidade da Defensoria Pública, nós passamos a ser mais conhecidos. Por exemplo, em 2017 nós ganhamos o prêmio da instituição mais lembrada dos gaúchos. O Conselho Nacional do Ministério Público encomendou uma pesquisa em nível nacional e nós fomos lembrados também como uma instituição do sistema de justiça com maior credibilidade. Ficando inclusive na frente do próprio Poder Judiciário, do Ministério Público. Então, 92,4% da população diz que a Defensoria Pública é uma instituição importante ou muito importante. Então, essa visibilidade também nos trouxe pessoas que antes não conheciam os nossos serviços, né? E a terceira, que já é mais restrita ao âmbito do Rio Grande do Sul,
É a questão do congelamento dos salários dos servidores públicos e do parcelamento, do atraso, e a gente acabou ganhando, então, um novo público-alvo, que antes não era muito, que são os servidores do executivo que ganham até 3 salários mínimos, né, porque a gente consegue fazer alguns abatimentos. Então, a gente está vendo esse público que não nos procuravam antes, agora nos procurando. Quais são os requisitos para a pessoa ser atendida pela Defensoria Pública? Chegando lá, por exemplo, tem uma triagem que é feita? Tem uma triagem, nas matérias criminais, execução penal, infância e adolescência, a gente não tem restrição econômica. Qualquer pessoa que estiver sendo processada ou estiver sofrendo um processo, ela pode ser atendida pela Defensoria Pública. Já nas áreas cíveis, que eu inclua vara de família e cíveis em geral, aí a gente faz uma triagem econômica. Renda per capita, renda familiar por pessoa de 3 salários mínimos, a gente consegue fazer alguns abatimentos, se tem filho dependente ou custos elevados, por exemplo, com medicamentos. E quando tem interesse de criança e adolescente, até 5 salários mínimos. Só que em razão justamente desse empobrecimento, a gente vê que essas pessoas que antes não precisavam, não se enquadravam no perfil do assistido da Defensoria Pública, passou a assistir. Passou a entrar então dentro das possibilidades. E, claro que isso gera um aumento considerável de pessoas. Né? E como é que vocês se estruturam aqui em Santa Maria? Vocês são em quantos? Bom, aqui em Santa Maria nós temos 11 defensores públicos. É bastante gente. É bastante. Sim, bastante dentro de outras comarcas, mas... Claro, porque é uma comarca de entrância final, onde tem uma média de 20 juízes, 20 promotores, nós temos 11 defensores públicos. Claro. Cada um é responsável por pelo menos 1 ou 2 varas. Tá? No meu caso, por exemplo, eu sou responsável pelos processos da 4ª Vara Criminal, mais as execuções fiscais da Vara da Fazenda Pública. Sim. Aí tem colegas que atuam sempre numa vara de família, por exemplo, e no ajuizamento, que são as ações novas. Tem colegas que são responsáveis pelo atendimento, que é responsável pelo atendimento aos presídios, é um colega, infância e juventude, as varas cíveis propriamente ditas, né? Então esses 11 se dividem, né, entre todas essas tarefas. E a diferença do atendimento da Defensoria Pública para outras instituições jurídicas é que a gente, além do trabalho no processo, a gente faz o atendimento pessoal do assistido. A gente tem uma equipe, estagiários que nos auxiliam, um cargo de servidores, mas é o defensor público que está ali, que conversa, que trata com a pessoa, porque para nós, essas pessoas, elas não são um número, um processo. Sim. Elas são uma vida que está por trás e está contando com nossa contribuição, com o nosso trabalho, para que consiga sair da melhor forma daquela situação que ela está exposta. Não, isso realmente assim é muito louvável, né? Eu vejo um brilho muito forte assim que emana da Defensoria Pública por esse trabalho humanitário que vocês fazem, esse atendimento zeloso, cuidadoso com todas as pessoas que precisam, porque realmente se a pessoa... O advogado da Constituição é uma peça indispensável à administração da justiça, né? Então, as pessoas, como muitas delas não têm condições de pagar um advogado particular, vão procurar. A gente diz, né, que o defensor público ela é a voz de quem não tem voz, é o olho de quem não enxerga as coisas. E a gente tem que, atrás, então, do atendimento jurídico, também fazer uma educação em direitos. Sim. Porque a gente tenta, não só dizendo qual é a solução que a gente vai adotar no processo, mas que a pessoa se empodere daquela informação e entenda o que nós vamos fazer. Não basta nós dizer, deixa comigo que eu resolvo. Não, nós vamos tomar tal providência por causa disso, da próxima vez. Sempre na questão da prevenção do litígio também, né, importante. Por isso que a gente refere também que quem quer trabalhar na Defensoria Pública, né, os nossos concursos, agora a gente tem um concurso em andamento para defensor público, e para o cargo de servidores também, tem que gostar de atender. Se é o tipo, se a pessoa tem o perfil de trabalhar em gabinete ou em escritório fechado, fazer um trabalho mais intelectual, não vai talvez se adaptar ao trabalho da Defensoria Pública. Então... Isso é um outro detalhe assim que também eu vejo como uma coisa muito positiva. Eu vejo vários de vocês saírem, né, dos muros do fórum, geralmente onde a defensoria está lotada, e ir até o local, ir até aquela determinada região para verificar o que a comunidade está precisando.
Agora, recentemente, eu vi isso com a questão Da moradia. Não, dos lindeiros da ferrovia. Da ferrovia, o projeto. Eu achei muito interessante isso. Porque o que a gente procura? Nós temos aqui em Santa Maria alguns projetos, e em nível estadual também, justamente de visar, de focar na resolução extrajudicial dos conflitos. Sim. Porque a judicialização ela já está chegando num patamar que já superou a sua capacidade, né? Então a gente tem esse projeto, tem a colega, né? Acho que deve ter sido uma colega que veio aqui, que ela está à frente desse projeto de resolver extrajudicialmente a questão da moradia. Sim. Que com o empobrecimento da população isso está vindo muito forte. Então é o projeto Limpa Trilhos, que chamam. Então, junto aos entes federados, a gente tenta evitar aquele despejo em massa ou achar alternativas para que aquelas pessoas tenham onde morar. E a gente vai nas vilas, a gente vai nos bairros, conversa com as pessoas. A gente vê que tinha gente que não conhecia, que a Defensoria não sabiam que a Defensoria poderia auxiliar naquele caso, e sim. A gente tem um outro projeto aqui em Santa Maria, que é de educação em direitos, que a gente está indo nas escolas mais vulneráveis, públicas, né, para fazer uma prevenção de crime, né, a violência com os estudantes de primeiro de ensino fundamental, ensino médio. Sim. Então, a gente está vendo que isso está dando bastante visibilidade, bastante resultado. A gente evita, então, que aquelas pessoas em locais mais vulneráveis, com um tipo de vida muito mais propenso a se envolver com a criminalidade, a gente consegue fazer esse tipo de trabalho. Um terceiro projeto que a gente tem em Santa Maria é de educação, as oficinas de família, né? Essas são no prédio ali que a Unifra, né, nos empresta. Todo mundo que quer ajuizar ações de família, em vez de nós partirmos direto para o ajuizamento, para o litígio, nós apresentamos uma vez por semana algumas noções de direito de família, a conscientização da questão da comunicação não violenta, do bullying, né, de como tratar o filho no momento de uma separação. E o nosso resultado tem sido positivo. A gente conseguiu evitar 60% dos ajuizamentos de família. É uma atividade muito interessante essa. Eu gostaria de aprofundar melhor isso no segundo bloco. Precisamos fazer um pequeno intervalo, coisa rápida, de 30 segundos, pode ser, Tamara? Ótimo, com certeza. Aí a gente já retorna. Já retorno. E também, a você, né, não saia daí, 30 segundos, como eu disse, é super rápido. A Universidade Franciscana traz sua experiência e qualidade no ensino superior agora para a educação à distância. Ofertamos cursos de licenciatura em Geografia e em Pedagogia, além de cursos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Logística, Negócios Imobiliários e Marketing. Os professores são mestres e doutores e a EAD tem nota máxima na avaliação do MEC. Os materiais educacionais são interativos e podem ser acessados em computador pessoal ou celular, em qualquer momento do dia. A escolha pela modalidade EAD reduz custos com deslocamentos e flexibiliza horários para o estudo. Os polos da UFN são as próprias escolas de educação básica da Rede Scalifra e contam com biblioteca física, salas de estudo e espaços de convivência com acolhimento do ambiente franciscano. Estude na UFN Digital e construa sua trajetória com conhecimento de verdade. Retornamos com o Tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com, esse e-mail aparece na sua tela, e faça sugestões de convidados, temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico. Este é o foco central deste programa, que está na sua 6ª temporada e tem a oportunidade de levar até você, então, discussões, debates sobre o que acontece no direito a nível nacional, regional, local, no dia a dia. Importante registrar também que esse programa está no YouTube, há um canal específico no YouTube, e no canal 15 da NET você pode acompanhar em horários diversos durante a semana. Minha convidada de hoje, defensora pública Tamara Flores Agostini. Conversamos bastante coisa no primeiro bloco, né, Tamara? Uma coisa que me chamou bastante atenção ali é essas tratativas de resolução de conflitos no âmbito extrajudicial. Isso é um fenômeno, né? Eu acho que ele é mais, ou ele é melhor abordado, enfrentado depois do novo Código de Processo Civil. O novo Código, né, ele pretende, a seu modo, estabelecer essas técnicas, esses ambientes
que evitam submeter os problemas das pessoas a uma decisão judicial. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Tu achas que o Código avança aí em propor isso? E como que vocês vêm gerenciando esse trabalho dentro da Defensoria? Bom, com certeza. O novo Código de Processo Civil ele foi um alento muito grande para a gente, né, que está no sistema judicial e vê só o crescimento das demandas judiciais. Então, ele veio, né, favorecer e veio obrigar que instituições voltadas a esse tipo de matéria se intensifiquem, né, e se especializem nesse tipo de atividade. Sim. Os projetos que a gente tem aqui em Santa Maria, eles, a gente abriu primeiro então para a resolução consensual dos conflitos relativos ao direito de família. Agora nós estamos abrangendo para mediação. A gente já tem universidades aqui em parceria, começando uma parceria com a Defensoria de Santa Maria, para que a mediação seja aplicada nessa resolução. Sim. E depois ampliarmos, inclusive, para outros problemas, outras questões cíveis, né? E a resolução extrajudicial, eu acho que além de ser algo inovador, é algo necessário. Porque eu acho que nós chegamos num ponto em que a judicialização chegou tão forte que não tem capacidade orçamentária para isso. Teria que inchar todos esses órgãos. Sim. E não é a melhor solução, porque não são as pessoas que estão resolvendo os seus problemas. É um terceiro que está impondo a vontade dele próprio. E nas oficinas das famílias eu refiro para eles, vocês preferem que um juiz que não conhece vocês, nunca foi na casa de vocês, não sabe como a visitação resolve, que forma fica melhor, ou vocês preferem que vocês mesmos, depois de terem um certo conhecimento do que é possível, onde a gente derruba alguns mitos do direito de família, que tem muitos, né? E todo mundo sai dali certamente com esse empoderamento, esse conhecimento e querem ser os protagonistas daquela resolução. Isso tem que ser trabalhado em todos os níveis. Tem uma questão cultural aí, né? Principalmente no Rio Grande do Sul. E nas universidades a gente tem que fazer o meia-culpa também, porque ainda nós, em alguma medida, nós retroalimentamos a cultura bélica, né? A cultura do ajuizamento da ação, do processamento, da instituição do procedimento. Isso é cultural, isso... É verdade. Sabe que aqui esse curso que eu te falei no primeiro bloco está completando 20 anos, mas e por muitos anos nós desenvolvemos as disciplinas de negociação, de arbitragem, conciliação, meios alternativos, uma expressão complicada essa, né, de solução de conflitos, mas ambientes inovadores de solução de conflitos. E como isso realmente assim é desafiador, né? Porque querendo-se ou não, se acredita muito na pessoa do juiz, na estrutura do judiciário. Tem muita gente que acredita que vai resolver o seu problema por essa via aí, que é uma via tradicional. Mas o estímulo à solução dos conflitos na perspectiva extrajudicial é algo que tem que ser trabalhado culturalmente, né? As pessoas têm que entender que existem outros mecanismos para isso. A gente vê que o processo ele resolve aquele litígio, mas ele não resolve o conflito. Então, o que a gente vê? Geralmente, os atores que estão nos processos judiciais são sempre os mesmos. Porque eles não se empoderaram daquela informação e eles não tomaram para si aquela obrigação de resolver um problema deles. Eles sempre delegaram para uma terceira pessoa, que é a figura do juiz. Sim. Então, a gente fazendo essa conscientização, a gente rompe essa reincidência de números de processos para determinados casos e consegue resolver o conflito, que na maioria das vezes é entre particulares, às vezes com o poder público, né? Sim. Outro projeto que eu acho interessante a gente sinalizar, a gente tem um projeto de desjudicialização da saúde, né? Em Santa Maria, a última administração municipal foi muito solícita nesse sentido e nos cedeu 2 estagiários, né, para trabalhar dentro da Defensoria Pública, a um custo anual de R$24 mil. Sim. E a gente conseguiu 70% de redução do ajuizamento das ações de saúde mental, que eram muitas ações de tratamento, né, de internação compulsória, e gerando então uma redução de custo para o município de R$1 milhão. Então, com o gasto de R$24 mil num ano, ele conseguiu uma economia ao município de R$1 milhão. Interessante. E é uma forma que é melhor para nós, que temos, e para o judiciário, que vai ter menos processos para tratar, e ao mesmo tempo o município faz o seu
dever de casa, porque é a obrigação do município garantir esse tipo. E agora a gente está partindo para uma segunda etapa, que é ampliar esse projeto para as ações de saúde propriamente ditas. Ações de medicamentos, que são da farmácia básica, que são obrigação do município. Sim. E falta depois, então, nós conseguimos ampliar para o âmbito estadual, que aí é uma questão um pouco mais complexa, né? Mas eu acho que os entes federados vão começar a se alertar de que é uma medida que economiza, em vez de gastar, que vai implicar numa economia grande. As pessoas não têm noção do custo da judicialização de tudo. Eu acho que é importante falar sobre isso. A gente não tem muita oportunidade de tratar especificamente desse assunto, mas já que tu trouxe esse dado, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Sobre o custo da judicialização de tudo. De tudo. E tem um outro detalhe que eu acho que é importante também registrar. O processo ele é um ambiente penoso, ele desgasta todo mundo, claro que principalmente os envolvidos, né? O processo não foi um ambiente criado para gerar felicidade. Ele é um ambiente... resolver um problema, Exatamente. um conflito. Tradicionalmente, ele é um ambiente, além de belicoso, ele é dramático, ele faz as pessoas sofrerem. Então, quando dá para evitar, né, Tamara? Tem que evitar. A gente vê assim, por exemplo, os assistidos ficam nervosos, tem gente que começa a tomar antidepressivo porque tem um processo. Às vezes uma cobrança de IPTU que está judicializada. Eu que atuo na execução fiscal. Pessoas idosas, pessoas que nunca deixaram de pagar, mas que por um momento se viram endividados, e isso está crescendo em razão dessa situação, desse empobrecimento da população. E as pessoas dizem, mas doutora, eu nunca tive que vir aqui, que vergonha. Eu digo, não é vergonha nenhuma, é um constrangimento para as pessoas. E o custo, ele é tão grande, a gente não tem como mensurar em valores, mas se nós visualizarmos, a gente envolve tanta gente, tanta instituição para um problema que a gente poderia não estar inserindo no Poder Judiciário, porque é um juiz, é um promotor, é um advogado ou um defensor público, são funcionários, são servidores que também já estão assoberbados de trabalho, porque há casos que, obviamente, o processo é necessário. Né? Por exemplo, o processo criminal é só através daquele poder estatal, mas no âmbito civil, a maioria é possível resolver de forma extrajudicial. E por isso que eu pontuo a importância das universidades, que a gente está vendo uma mudança de visão, né? Nós que estudamos na Universidade Federal, era uma visão bem clássica, bem tradicional do litígio, da petição, da contestação, e hoje a gente vê que as universidades, os estudantes, eles estão com uma visão muito mais ampla, muito mais progressista nesse sentido do que nós tínhamos, né? Sim. E isso é algo que a gente comemora muito e por isso que a gente sempre faz questão da Defensoria Pública estar ao lado do estudante das universidades, que é aqui que se formam as ideias e é daqui da universidade que surgem os melhores projetos, digamos assim. Né? É interessante ouvir isso, porque realmente assim, é um trabalho hercúleo da universidade se manter atualizada e enfrentar o novo. E juridicamente falando, isso é muito importante, porque o curso de Direito é um curso que tem uma tradição de ensino, que tem uma tradição na pesquisa, que tem uma tradição na extensão, não tão recente assim, mas é algo que, né, a gente procura estar sempre tentando atualizar um curso novo sempre, tentando, né, se adequar àquilo que acontece no mercado, que acontece na vida em sociedade. E eu acho que isso tem sido muito bem feito. Pelo menos é a visão que a gente tem, né? Das parcerias das universidades que a gente tem contato. Temos vários alunos aqui que tenho certeza que sonham, almejam com a carreira da Defensoria Pública. Eu queria que tu falasse um pouquinho no concurso. Que dicas tu daria? Como são as fases? Bom, o concurso para defensor público ele é bem equivalente ao concurso do Ministério Público e do Judiciário, né? Porque como o defensor público ele tem que estar em pé de igualdade com os outros atores no processo, então a gente, né, a defensoria ela prima para que a qualidade do servidor, né, do defensor, não seja menor do que a qualidade do juiz e do promotor, dessas figuras. Então é um concurso que às vezes demora um ano e meio, né? São várias fases, tem a primeira fase que é a fase objetiva, a segunda fase que é a fase escrita, tem a prova oral, tem a investigação da vida pregressa, tem a prova de tribuna, né? Porque nós tem a questão do tribunal do júri e dos julgamentos, então a gente tem que ter essa atribuição, essa desenvoltura, uma certa inibição.
Então, é um concurso bastante difícil, bastante concorrido, mas nós estamos vendo que os estudantes eles estão cada vez mais preparados, né? A concorrência está muito maior do que era, por exemplo, quando eu ingressei, em 2008, do que agora, né? Sim. Mas a gente vê, mas a exigência ela é bastante grande, então a gente vê que hoje os estudantes, antes de se formar, eles já estão com essa visão e já estão se preparando antecipadamente. E o dia a dia, falando um pouquinho do dia a dia do defensor público, né? Não tem monotonia. A gente diz que a função da defensoria não tem glamour, porque a gente não está, né? Mas a gente não tem monotonia. Um dia é diferente do outro. Nós temos as nossas audiências, os nossos processos, nossos atendimentos, mas cada atendimento é uma vida à parte, é um problema que é trazido para a gente. E quando a gente consegue algum resultado, ele é muito gratificante, porque a pessoa não é um resultado no papel, no processo. Sim, a claro. pessoa volta, ela vem nos agradecer, ela vem reconhecer e já vem nos trazer uma outra questão para a gente tentar resolver. Claro. Às vezes se fazem até amizades, né, de assistidos que acabam indo lá só para dizer como é que estão, como é que está indo. Então eu acredito assim, ó, eu sou apaixonada, né, pela Defensoria Pública, não me vejo trabalhando em outra atividade. E para quem se interessa, para quem gosta do ser humano, para quem tem esse ímpeto altruísta de se preocupar com o outro, de querer colaborar, eu acho que é o lugar certo, é trabalhar na Defensoria Pública. Tamara, queria agradecer profundamente a tua presença, né, dizer que as portas aqui do estúdio, da instituição, do curso, sempre abertas a ti. Obrigada, muito obrigada, é uma satisfação grande e também estou à disposição para discutirmos qualquer tema que for necessário. Portas sempre abertas, não se esquece disso. Obrigada. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado, conectado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!